Porquê é que algumas notícias estão em todo o lado? Já reparou, certamente, que há acontecimentos que de repente parecem estar em todo o lado. Abre-se um jornal, liga-se a televisão, percorrem-se as redes sociais e lá está a história. Continua durante vários dias. Vemos as mesmas imagens vezes sem conta. E anos depois, ainda nos lembramos do que aconteceu. Outros acontecimentos também são notícia. E às vezes são tão graves ou até mais graves, mas passam muito mais depressa na agenda internacional. Em julho de 2021, cheias devastadoras atingiram a Alemanha e a Bélgica. Morreram cerca de 200 pessoas. Localidades inteiras ficaram inundadas, casas foram destruídas e durante vários dias as cheias estiveram no centro da atualidade internacional e da cobertura noticiosa internacional. 9 meses depois, mais coisa menos coisa, cheias igualmente muito graves atingiram KwaZulu-Natal, na África do Sul. Morreram mais de 400 pessoas, milhares de casas foram destruídas ou muito danificadas, dezenas de milhares de pessoas foram afetadas. E isto também foi notícia internacional. Porém, qual destes dois acontecimentos ficou mais presente na memória coletiva? Ou se quisermos, há até uma pergunta mais interessante. Porquê é que alguns acontecimentos se tornam grandes notícias internacionais, recebem mais atenção e permanecem durante mais tempo na agenda? A resposta fácil seria imaginar que, algures, alguém decide simplesmente o que é ou não é notícia, ou o que é importante e não é importante para ser ou deixar de ser notícia. Entre aquilo que acontece e aquilo que chega ao ecrã, na realidade existe um processo muito mais complexo. Para já, um acontecimento e uma notícia não são a mesma coisa. Todos os dias há eleições, governos tomam decisões, pessoas protestam, tempestades atingem cidades, são anunciadas descobertas científicas, acontecem coisas. E a maioria destes acontecimentos nunca chegará às notícias, ou pelo menos nunca chegará às notícias internacionais. Mas isso não significa que houve alguém, uma pessoa isolada, que tomou a decisão de que eles não são importantes. Na realidade, antes de um acontecimento se transformar em notícia internacional, alguém tem de saber uma coisa muito óbvia, que é saber que ele aconteceu. Vamos pensar no exemplo. Acontece esta manhã alguma coisa importante no interior do Senegal. Como é que uma redação na Europa, a milhares de quilómetros de distância de uma qualquer vila africana, vai perceber ou vai ficar a saber que lá aconteceu qualquer coisa? É verdade, pode lá ter um correspondente, mas muitas vezes o processo começa localmente, começa com jornalistas locais, órgãos de comunicação social locais, às vezes até órgãos comunitários, freelancers, fotógrafos, gente que está perto destes locais. E, portanto, temos aqui uma primeira condição. A informação tem de entrar no sistema noticioso. Claro que a internet facilita muito isto e é hoje mais fácil que um acontecimento, uma informação, entre nesse sistema noticioso que era há 50, 60 anos. É preciso perceber também o que é que aconteceu, porque só esta ideia de que a informação tem que entrar no sistema não chega. E é preciso responder a uma pergunta: de onde veio a informação? É possível confirmá-la? Os números são fiáveis? Há fontes independentes? Nas primeiras horas de um grande acontecimento, estas perguntas são muito importantes. A informação é naturalmente e habitualmente incompleta. Os números estão sempre a mudar, diferentes fontes apresentam diferentes versões, muitas vezes até contraditórias entre si. Há uma diferença fundamental entre parece estar a acontecer alguma coisa e já sabemos o suficiente para noticiar aquilo que está a acontecer. E quanto mais distante é o acontecimento, mais difícil é saber tudo isto, responder a todas estas perguntas. Por isso, um acontecimento pode ser extremamente importante e ainda assim demorar algum tempo a transformar-se numa notícia internacional ou numa grande notícia internacional, simplesmente porque ainda não existe informação fiável suficiente. Mas vamos supor que essa informação fiável suficiente já existe. E é aqui que aparece outra pergunta. Como é que essa informação viaja? É aqui que entram as agências internacionais, porque nenhuma redação tem jornalistas em todo o lado, compreende todo o lado, conhece
todo o mundo. As notícias que produzem entram naquilo a que tradicionalmente se chama o wire, o serviço através do qual disponibilizam informação às redações. E quando uma notícia entra nesse circuito, ela fica disponível quase imediatamente para órgãos de comunicação no mundo todo. Aliás, pode fazer esta experiência, e certamente que já reparou, que há notícias sobre determinados temas que são partilhadas em todos os órgãos ou muitos órgãos de comunicação social, jornais, rádios, televisões, e parecem iguais em todo o lado. É provável que esse texto que lhe parece igual em todo o lado seja na realidade um texto produzido por uma das agências de notícias de que falava. Não significa que todos os órgãos tenham enviado jornalistas para o local. Estão a trabalhar isso sim a partir da mesma informação enviada originalmente por uma ou por várias agências de notícias. Neste ponto, portanto, a história já viajou, alguém a reportou, a informação foi verificada, entrou num sistema internacional de distribuição e chega a um editor. É aqui que começa outra seleção, porque o editor tem de escolher, é esse o seu papel. Um editor internacional acaba de chegar à redação, está a começar o seu turno, e tem à sua frente dezenas de histórias. Desenvolvimentos políticos, guerras, eleições, catástrofes naturais, economia, protestos, crises diplomáticas, decisões judiciais e por aí fora. A verdade é que ele tem muitas notícias e espaço limitado, tempo limitado, recursos limitados. E tem que fazer o quê? Tem que escolher. A resposta mais óbvia talvez seja a dimensão do acontecimento. Vamos pensar nos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria em fevereiro de 2023. Cidades inteiras ficaram devastadas, morreram muitas pessoas, milhões de pessoas foram afetadas. É fácil perceber porque é que aquilo se tornou imediatamente uma enorme notícia internacional. A dimensão do acontecimento exigia atenção e a dimensão do acontecimento é muitas vezes um critério importante para que um acontecimento se torne uma notícia e se torne uma notícia internacional e distribuída globalmente e que um grande número de órgãos de comunicação social em diferentes partes do mundo lhe dê atenção. Só que há um problema. Isto não chega e o sistema não funciona apenas assim. Eu explico. Vamos pensar no incêndio de Notre-Dame, em Paris. Abril de 2019. Não morreu ninguém. E ainda assim, televisões de todo o mundo transmitiram horas e horas de diretos a partir do local, através de imagens distribuídas pelas agências noticiosas. O incêndio dominou páginas de jornais e sites noticiosos em vários países. O que significa, portanto, que o número de vítimas não explica tudo. Notre-Dame é um dos monumentos mais conhecidos do mundo. E aqui aparece, portanto, outro elemento, a proximidade. No jornalismo, a proximidade não significa apenas distância física. A proximidade pode ser também cultural, histórica, política, económica, simbólica. Um acontecimento a milhares de quilómetros pode estar muito próximo de uma determinada audiência. Os órgãos de comunicação produzem jornalismo para as suas audiências. E essas audiências têm, por sua vez, relações geográficas, políticas, económicas, culturais, linguísticas, diferentes com o resto do mundo e com diferentes níveis de intensidade. É por isso que as notícias internacionais nunca estão completamente desligadas do lugar a partir do qual nós olhamos para o mundo. Mas isto ainda não chega para explicar tudo. Em setembro de 2022 morreu a Rainha Isabel II de Inglaterra. A morte da rainha tornou-se uma das grandes notícias internacionais daquele ano. Quem está envolvido num acontecimento pode alterar radicalmente o seu valor noticioso. Desde logo porque são reconhecidos por milhões de pessoas, mas também porque, muitas vezes, aquilo que lhes acontece pode ter consequências muito para lá da sua própria esfera imediata. E há histórias que nem sequer precisam de grandes consequências humanas ou de uma personalidade conhecida. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu em 2021, em março de 2021, no Canal do Suez. Lembra-se do navio Ever Given? Ficou encalhado no Suez durante vários dias e bloqueou uma das mais importantes rotas comerciais do planeta. Bastava olhar para uma fotografia para perceber a dimensão da história e o tamanho do problema. Um navio gigantesco, um canal estreito, um navio atravessado, era invulgar, tinha uma componente visual muito forte e podia ter consequências para o comércio internacional. A explicação começa, portanto, a ficar
mais completa, a explicação de porque que uma notícia se torna uma notícia internacional. A dimensão conta, sim. A proximidade, também. O reconhecimento, sim. A proeminência, a novidade, mas também as consequências potenciais. Suponhamos então que a história já foi escolhida, conseguiu espaço, chegou à primeira página, ainda não acabou. É que há outro problema. Amanhã há mais notícias. Pode acontecer um grande terremoto, uma guerra pode agravar-se subitamente, pode haver um resultado eleitoral inesperado. A história do dia anterior continua a ser importante, mas a agenda mudou. E isto ajuda a explicar outra coisa que muitas vezes confundimos com importância: a duração. O tempo durante o qual uma história permanece em destaque não depende apenas da importância do acontecimento original. Depende da existência de novos desenvolvimentos, da capacidade dos jornalistas para continuarem a produzir informação, do interesse da audiência e, sobretudo, de tudo o resto que está a acontecer. É por isso que algumas histórias permanecem durante semanas na agenda internacional, enquanto outras têm uma cobertura intensa durante um dia, 2 dias e depois praticamente desaparecem. Da próxima vez que uma grande notícia internacional aparecer no ecrã, experimente pensar no caminho que essa notícia fez até chegar ali, até chegar ao seu ecrã. Porque aquilo que vemos nas notícias internacionais não é uma imagem completa de tudo o que de importante aconteceu no mundo naquele dia, nas últimas horas. É isso sim o resultado de um processo sobre o qual estivemos a falar e através do qual alguns acontecimentos foram identificados, reportados, verificados, selecionados e, no final, acabaram por se transformar em notícia. Até ao próximo vídeo.